Olá, gente. Hoje, 4 de fevereiro. O ano está correndo velozmente, parece um cavalo alazão disparado, e nós estamos aqui hoje, nesse domingo maravilhoso, primeiro domingo do mês, dia da mesa posta, dia de comermos de sua carne e bebermos do seu sangue. E eu estou super animado, saudando vocês com paz, com uma expectativa grande do nosso encontro das 18h30. Meu coração está fervendo aqui de esperança por vê-los nessa mesa eucarística que vai acontecer daqui a pouquinho mais, lá nas 18h30, aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Saúdo-vos com paz e com muita alegria, que a paz que permeia nosso ser esteja sobre você também essa manhã. E eu venho essa manhã acompanhado dos meus queridos amigos, aqui à minha esquerda, vestindo a camisa do Botafogo, pastor João Silveira, meu querido amigo. Bom dia, pastor. Bom dia, meu querido bispo, bom dia, companheiros de programa, e bom dia a você que está do outro lado nos ouvindo. É muito gratificante saber que você está nos ouvindo e que está tirando proveito daquilo que tem saído daqui desse estúdio. Nós ficamos muito felizes disso e as informações que temos são maravilhosas, né? São sim, João. E a gente está aqui exatamente para isso. Não estamos aqui para ensinar ninguém, não estamos aqui para cumprir apenas um programa, estamos aqui para transmitir aquilo que o Espírito Santo nos encarrega de fazer até chegar até a vossa casa, até os vossos ouvidos, até o ambiente em que você está. Diria assim, João, que nossa missão não é convencer ninguém de coisa alguma, embora estejamos aqui para ensiná-los de alguma forma, deixar nossa impressão sobre o texto, né, João, que tem sido maravilhoso, o que o Espírito Santo tem nos dado como entendimento sobre o texto. São muitos anos que nós temos estado debruçados sobre as Escrituras e é impossível que a gente não capture riquezas estando com o verbo vivo dentro de nós, né? Sempre que alguém comenta com a gente sobre o programa, eles nos espelham a beleza do programa, que não é um pensamento nosso, nem uma invenção. Isso, é. Sempre nos falam, é lindo porque vocês estão discorrendo sobre as Escrituras e trazendo luz, focando luz sobre alguns textos que precisam ser esclarecidos. Sim. Uns de forma poética, outros de forma histórica, outros de forma espiritual, outros na caminhada de Cristo para ser melhor compreendida. Enfim, a gente está caminhando com muita alegria e é isso que nós estamos sentados para fazer hoje. É verdade. Querida Loide Nogueira, olá, meu bispo. Bem-vinda ao programa de hoje, querida. Muito obrigada. Pastor João, bom dia. Bom dia, querida. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa mesa. Olha, a sua mesa está posta. Muito obrigada pela sua companhia. E fique com a gente, viu? Fique com a gente. Fica com a gente porque a gente está avançando para dentro de uma festa agora, né? Hoje tem festa. A festa mais importante judaica, Ora. 7 dias de festa, né, pastor João? 7 dias de festa. E Jesus está ali chegando no meio dessa festa. Nós estamos lendo o texto do Evangelho segundo João, no capítulo 7, versículo 14. É aqui que nós vamos iniciar a nossa reflexão de hoje. E obrigado pela sua super audiência. Sei que você deve estar aí tomando seu cafezinho, dirigindo o seu carro, se movendo para algum canto. E nós estamos aqui centrados, refletindo na profundidade que Deus dá naquilo que está escrito no texto bíblico, né? E nós estamos aqui repetindo o capítulo 7 de João, versículo 14. E minha querida Loide vai fazer a leitura dessa manhã. Nossa radionovelista, né? Opa! Estamos aqui, com muita alegria, servindo. Lá pela metade da festa, Jesus se manifestou no templo, estava ensinando. Os judeus ficaram impressionados, mas estavam confusos
Como ele sabe tanto sem ter estudado? Vamos dar uma paradinha só aqui. Como ele pode saber tanto sem ter estudado? Bom, é uma pretensão dos que comentaram, né? Porque Jesus era uma criança judia e, como toda criança judia, a sinagoga era o lugar onde eles aprendiam. Talvez eles estivessem dizendo que Jesus não estudou na escola do rabinato, né? Não se tornou um rabino segundo uma escola determinada, mas que Jesus estudava, é claro que ele estudava, não? É tão claro que eles chegam certa vez na sinagoga, se não me engano, a de Nazaré, e lhe deram as escrituras, e ele leu. Sim. Leu e fez a interpretação. Sim, quando Maria vai procurá-lo, ele está lá junto dos doutores, né? Eu visitei uma sinagoga em Jerusalém e um menino de 12 anos estava fazendo uma leitura muito autêntica do Alcorão. Entendeu? Então, a gente percebe que é lei judaica. O judeu não pode ser... Da Torá. Da Torá, perdão. O judeu não pode... É lei entre os judeus, não pode ter judeu analfabeto. Tem que passar pela escola. Sim, então, assim, entendamos quando a pergunta é feita, né? Ele não estudou em lugar nenhum, como é que sabe tanto, né? Agora, também não descartemos que dentro dele havia tanta inscrição, ele era o verbo encarnado, né? Mas vamos lá, Lorde, vamos seguir. Aí Jesus respondeu, meu bispo, não inventei nada disso. O que ensino vem daquele que me enviou. Pronto. Quem quiser fazer sua vontade pode testar esse ensinamento e saberá se é de Deus ou se eu o inventei. Quem inventa ideias próprias está sempre tentando impressionar, mas quem quer honrar aquele que o enviou apega-se aos fatos, não altera a realidade. Foi Moisés que deu a lei de Deus, não foi? Mas nenhum de vocês a cumpre. Então, por que estão tentando me matar? Mais uma paradinha. Aqui está um dos princípios mais importantes que a gente tem desprezado ao longo dos anos. Ele disse que foi enviado. Paulo chega a questionar essa questão, né? Como é que vão pregar se não há quem os envie, né? Como vão pregar se não há quem os envie? O princípio do envio é o princípio da autoridade. Para que a gente seja legítimo naquilo que a gente está fazendo, a gente precisa ter uma referência de quem nos envia, de quem nos atesta. E Jesus está colocando esse princípio. Hoje, no meio desse tiroteio dos franco-atiradores, as pessoas se lançam, não são enviadas, João. Elas se lançam, elas assumem o papel de se enviarem a si mesmas, quebrando o princípio da autoridade. Se arrogam. Eu quero lembrar aqui, falei no programa passado, da questão de Uzias. Se arrogam querer ser alguma coisa para a qual não foram chamados. Sim. Uzias, um rei muito exitoso em todas as suas batalhas. Mas era rei e não sacerdote. Mas resolveu usurpar a função de sacerdote, tentando ou querendo queimar o incenso. Queimar incenso não é para todo mundo, é para quem é sacerdote. Nós estamos dizendo aqui que é para nós aqui. Estamos dizendo exatamente isso. Você precisa, na verdade, ter consciência de que você foi enviado para fazer o que você está fazendo. É isso que Jesus está dizendo. Se eu falo de mim, eu estou buscando aparecer. Sim. Mas eu estou falando daquele que me enviou. E se vocês quiserem saber essa verdade, procurem ter contato com quem me enviou. Procurem conhecer aquele que me enviou, aquele que vocês chamam de Pai, que é Deus. E descubram, na verdade, se ele me enviou ou não. Porque estava na história, desde o princípio, desde o Éden. Aí os profetas vêm falando sobre esse que haveria de vir. E Jesus chega e diz, aquele que me enviou, e eu falo dele. Mas aqui abaixo ele diz assim, e Moisés os deu a lei.
Se a gente for observar com profundidade na lei de Moisés, não era qualquer um que devia ser morto. Era aqueles que prevaricassem, aqueles que fizessem maldade, que matassem alguém. E eles estavam querendo matar Jesus por nada. E ele arroga esse princípio. Moisés os deu uma lei. E essa lei não manda matar alguém que não está perturbando ou que não está matando ninguém. E vocês estão querendo matar-me. Então vocês estão provando que desconhecem, na verdade. Analfabeto não sou eu. Analfabetos são vocês que leem as escrituras e não disserem nada sobre ela. Sim, verdade, verdade. Vamos lá, Lorde, continuar então? Vamos. A multidão protestou. Você está louco? Quem está tentando matá-lo? Você está possuído por demônios. Jesus reagiu. Fiz um milagre meses atrás e vocês ainda estão todos preocupados, imaginando o que estou para fazer. Moisés prescreveu a circuncisão, que não veio de Moisés, mas dos seus antepassados. E vocês circuncidam um homem, operando parte do seu corpo, mesmo no sábado. Fazem isso para preservar um item da lei de Moisés. Então, por que estão preocupados por eu ter haver restaurado a saúde de um homem no sábado? Não fiquem procurando defeitos. Usem a cabeça e o coração para discernir o que é certo, para testar o que é de fato correto. Foi quando alguns habitantes de Jerusalém disseram: esse não é o homem que estavam querendo matar? Olhem ele aí, dizendo o que quer diante de todos, e ninguém o detém. Será que os líderes pensam que ele é de fato o Messias? Nós sabemos de onde ele veio, mas no caso do Messias, ninguém sabe de onde ele virá. Então Jesus, que estava ensinando no templo, gritou para eles: vocês pensam que me conhecem e que sabem de onde eu vim? Mas minha origem não é essa. Não estou nesta missão por conta própria. Minha verdadeira origem está naquele que me enviou, e vocês não o conhecem. Venho da parte dele, e é por isso que eu conheço, e ele enviou aqui. Eles procuravam ocasião para prendê-lo, mas ninguém tocou nele, pois sua hora ainda não havia chegado. Muitos de seus ouvintes passaram a segui-lo, mas diziam: será que quando o Messias vier para apresentar provas superiores ou mais convincentes que essas? Os fariseus, alarmados com a onda de rebelião que perpassava a multidão, confabularam com os principais sacerdotes e enviaram os guardas do templo para prender Jesus. Mas ele os enfrentou, dizendo: vou ficar pouco tempo com vocês. Depois vou para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar. E para onde vou, vocês não podem ir. Vamos dar uma paradinha aqui. Gente, esse texto me faz refletir seriamente na agenda atrasada que eles tinham. O movimento escatológico deles, João, tinha equívocos severos. Eles estavam aguardando aquilo que já estava presente entre eles. Eles aguardam a manifestação de um Messias, e o Messias já estava entre eles. Esse é um grande perigo da gente ter uma teologia mofada. A teologia, ela é filha da reflexão teológica. E não fazer reflexão teológica faz a gente andar com uma agenda, faz a gente andar com uma agenda atrasada debaixo do braço. As coisas já estão acontecendo e eles estão esperando que aconteça aquilo que já está corrente entre eles, esperando um Messias, porque a ideia deles, acho que a gente refletiu isso semana passada, a ideia deles de um Messias tinha um estereótipo diferente daquilo que Jesus vinha apresentando. Muito embora
o profeta já tenha dito: a virgem conceberá e dará luz a um menino. Sim. Ou seja, é o que Jesus tem falado. Você não conhece as Escrituras, você não entende, vocês querem falar daquilo que está na cabeça de vocês e não daquilo que está nas Escrituras. Uhum. Sim. Eu vim de uma virgem, o que o profeta diz? A virgem conceberá e dará luz a uma criança. Uhum. Sim. Essa criança sou eu, vocês não querem crer nisso. Uhum. É tanto que ele chega aqui no versículo 20, se não me engano, a visão não está muito boa, ou 28, ele diz assim: aquele de quem me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Uhum. Gente, conhecer a Deus, lembra que o profeta Oséias diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos, sim. Não conhecer a Deus, conhecer a sua religião, conhecer a sua palavra, conhecer a sua crença, conhecer qualquer coisa a respeito dele, pode até ser a certo ponto bom. Mas o que é que Jó diz? Tudo que eu sabia a teu respeito foi o que me disseram. Sim, é verdade, João. Eu não te conhecia. Agora eu estou de cara a cara contigo, eu estou te ouvindo. É diferente a minha vida a partir de então. Jesus está acusando eles, não era uma acusação para confrontá-los, mas está dizendo: vocês não conhecem a Deus. Vocês dizem que o seguem, vocês dizem que o obedecem, mas vocês não conhecem a Deus. As suas promessas estão nas Escrituras e vocês não dão crédito a ela. Uhum. A virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será Deus conosco. Uhum. Será tudo isso que está lá no livro de Isaías. E vocês não dão crédito para isso, Conselheiro, gente. Deus forte, Pai da eternidade. E vocês não, eu estou aqui, esse filho dessa virgem sou eu, e vocês não estão dando crédito para isso. Por quê? Quando é que isso vai mudar na vida de vocês? João, a aflição que eles viviam por causa da opressão do governo romano, Lloyd, fazia eles esperarem um Messias segundo a aflição que eles sentiam. Uhum. Então, eles esperavam um libertador das suas dores. Aí vem Jesus não correspondendo à expectativa que eles tinham desse Messias libertador. Vocês se lembram bem, a economia achacada, os impostos altíssimos, não é? O desbaratamento da filosofia grega, o homem passou a pensar, o homem saiu da barbárie, entrou na aflição do pensamento, a ansiedade, o medo, e eles viviam aquele momento, portanto, eles só podiam aguardar um Messias montado no cavalo branco, com a espada na mão para livrá-los da opressão romana. Isso no estalar de dedos. Sim, aquele que ia se antagonizar ao governo romano, que ia a Roma decapitar César, impor a sua lei, a sua ordem. E não era. Chega Jesus dizendo: o meu reino não é desse mundo. Hoje há tanta gente, você fala, eles estavam esperando o Messias conforme a aflição do seu pensamento. Sim. Hoje há muita gente em aperto financeiro que tudo que acha, o caminho que acha é jogar em uma loteria, porque recebendo o dinheiro da loteria ele tem solução. Quando o trabalho está aí diante dele, a forma de ganhar dinheiro, a empresa, o empreendimento está diante dele e ele não consegue ver, porque a sua visão está na sua necessidade e em um passo gigante, de uma hora para outra se tornar rico. Sim. Eu falava com a minha esposa essa semana sobre exatamente essa questão de empresa falida. Não há dinheiro injetado em empresa falida que a socorra. Infelizmente, não é isso. Uma empresa que está em falência não precisa de dinheiro. Precisa de gestão, né? Precisa de gestão, de reestruturação. Eu já passei por isso. E descobri que não é injeção de dinheiro. É uma reestruturação, uma recomposição, uma visão nova daquilo. Então, os judeus estavam esperando conforme a sua aflição e não conforme a promessa divina. Sim, sim. Quando eu era menino, João e Lloyd, tinha um cantor que ele lançou um disco e vendeu muito. E a música que era o carro-chefe
dizia assim: volta logo, Jesus, volta logo, as coisas estão difíceis por aqui, o desespero tomou conta da vida da gente, tarará, tarará. Ele vendeu muito disco. Aí ele lançou o segundo disco, já estava bem economicamente, né? As coisas tinham melhorado, então ele lançou uma outra música que dizia: espere mais um pouco, Jesus, aguarde um pouco mais. Aí, que as coisas melhoraram. Ou seja, nossa teologia é montada. Eu temo falar isso, mas a nossa teologia é montada em cima das nossas aflições, das nossas questões íntimas. Então, os judeus que esperavam a volta de Jesus estão com essa ansiedade do Jesus montado no cavalo branco. Lá num programa passado, a gente falou disso quando ele disse: vocês examinam as Escrituras, buscando me encontrar nelas, e eu estou aqui diante de vocês, elas falam de mim e vocês não entendem. Exatamente, a aflição do coração nos nega muitas vezes ver aquilo que está acontecendo. Sim, João, nossos medos, nossas questões mais íntimas, elas comprometem nossas leituras, seja do que for, mas estamos falando da Bíblia, compromete a nossa leitura bíblica. Até questões, eu estava falando ainda agora do meu medo de ficar paraplégico por conta da queda que levei. Uhum. E eu esperando uma cura da dor que estava me afligindo, na verdade eu estava precisando ser curado do medo que estava me afetando, entendeu? O medo paralisante. Lembra quando Jesus abraça aquele leproso? Uhum. Jesus está curando o receio dele de se aproximar de pessoas. Sim. Primeiro cura o seu interior, para depois curar a sua física, trazer a sua saúde física, para que ele estivesse pronto de caminhar na sociedade. Por isso Jesus dizia: tua fé te salvou, né? Não é te curou. A tua fé te salvou. Porque uma injeção de fé é capaz de nos salvar. De salvar a alma da gente da falência, da decadência, da insolvência, né? Quando você a gente tem limita isso, né? Claro, Loide. Esses homens aqui, eles limitaram Jesus a uma geografia. Aham. Nós sabemos de onde você é, onde você nasceu, né? Limitaram Jesus. É. Mas o Messias, nós não sabemos de onde ele vem. E Jesus falou aqui: eu não sou daqui, vocês estão me limitando a um fundo, né? A uma história, Sim. ao meu pai, à minha mãe, aquilo que vocês conhecem da minha vida. E muitas vezes a gente faz isso, é tão natural no nosso dia a dia, a gente limitar o homem, o conhecimento, aquilo que a gente conhece um pouco da história dele. Jesus diz: vocês estão me limitando de onde vocês me conhecem, lá perto da casa de vocês, da peteca que eu jogava junto com vocês, né? Sim. Do dia a dia. Um nobre pensador dizia que cada um tem a verdade que consegue suportar. A verdade é que eles não estavam conseguindo suportar. Não havia suporte neles para sustentar a verdade que está se apresentando a eles. Então, eles têm que se virar com isso. Então, a ideia é matar, é diabolizar aquilo que eu não consigo enxergar como verdade. Não é um movimento que hoje a gente vê também na igreja? A gente sempre sataniza, diaboliza aquilo que a gente não entende. Se a gente tem uma ufologia que a gente não entende, então a gente demoniza. Se tem uma ciência quântica sendo manifesta e a gente não entende, a gente sataniza. Muitas vezes, bispo, até uma operação de milagres no meio de um determinado segmento da igreja, determinadas igrejas onde Deus decide trazer a sua presença para curar, aqueles que são céticos no assunto começam a ridicularizar, a tentar descredibilizar. Eu já vi isso com um amigo meu. Acabaram com o ministério do rapaz. Por ele, Deus operava milagre de cura. Trouxeram para uma determinada cidade para ridicularizá-lo. Isso é muito comum. Agora, a gente não está sentado aqui para acusar ninguém, nem os fariseus. A gente está trazendo a história a lume, mas na nossa intenção aqui não é criar um antagonismo entre Jesus e aqueles que o acusavam. É muito entendível que eles, na verdade, estavam fazendo
aquilo que a situação, a sua aflição estava lhe permitindo fazer. Sim, está sendo revelador para nós. Eu acho que não dá nem para suspeitar que a gente está criticando alguém ou qualquer coisa, João, porque a gente está sendo muito transparente na reflexão, né? Vamos aproveitar para tomar um cafezinho e a gente volta já. Olá, gente! Esse é o segundo bloco da nossa programação. Estamos aqui trabalhando o texto de João, capítulo 7, e nós estamos aqui já no versículo 35. É um texto que está enriquecendo a gente, está alegrando o coração da gente, e a gente vai avançando nos comentários, né, Mr. John? Estamos aqui para isso. Nós também queremos aproveitar nessa entrada de bloco para convidar vocês para participar com a gente da nossa ceia, nosso culto eucarístico hoje às 19 horas. Estamos, a partir das 18h30, estamos aguardando você para participar com a gente desse momento eucarístico. Né? Às 19 horas vai ao vivo pela Rádio 92, isso. Mas nós estamos cultuando desde as 18h30. Nosso período de louvor, adoração. Vem estar conosco aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Nós estamos aguardando vocês. E vamos lá para o versículo 35, né, Loide? Isso aí. Os judeus perguntaram uns aos outros: para onde será que ele vai, que não poderemos encontrá-lo? Será que ele vai para o mundo grego para ensinar os judeus que vivem lá? O que ele quer dizer com vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar? E com para onde vou, vocês não podem ir? No último dia da festa, o mais importante, Jesus se pôs de pé e discursou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva irão jorrar e brotar do íntimo de quem crer em mim, como dizem as Escrituras. Ele fazia referência ao Espírito, a ser recebido por aqueles que crescem nele. O Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Só um instantinho aqui, desculpe a interrupção abrupta, mas eu quero voltar a pensar. Ele fala a mesma coisa para aquela mulher lá no Poço de Jacó, né? Porque assim, ele transforma o sedento numa fonte. Eu estava aqui parado pensando nisso. Primeiro, vamos tentar aqui só fazer entender isso, porque eu passei muito tempo da minha vida tateando, porque Jesus chega no meio de uma multidão e diz: quem tem sede, venha a mim e beba, assim como se uma conversa sem pé, sem cabeça. Na verdade, o que chegou a se entender é que naquela época a festa durava 7 dias. Sim. Ele já estava talvez no segundo dia discursando e a água já havia acabado. Não tinha água mineral, não havia água em garrafa, não havia água em torneira. A água para os judeus nessa época da festa era vendida nos camelos, né? E era tomada na mesma vasilha, lembra? Eles chegavam e viravam, cada um tomava o seu gole e pagava a conta e ia embora. Mas a essa altura o camelo já estava cansado, o poço já estava seco e já não havia água em abundância, né? E o povo querendo continuar na festa, mas procurando água para beber. Jesus aproveita dessa situação, como ele sempre, estrategista, se levanta e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Chamou a atenção de todo mundo para si. Talvez muitos disseram: cadê a vasilha? Cadê o camelo? E ele está falando de uma água que salta para a vida eterna, né? E eu fiquei pensando também nesse texto, quando ele diz que ele está falando do Espírito Santo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem beber dessa água que ele der, se fará nele uma fonte, rios de água viva fluirão do seu interior. Lembra, depois no dia de Pentecostes, quando Pedro abre o seu coração, como jorrou daquele Espírito sobre multidão de mais de 5.000 pessoas? Quando eles chegaram no templo em Jerusalém, que curaram aquele coxo, e ele abriu a mensagem como jorrou dessa fonte para todo mundo. Sim. É disso que Jesus está falando. João, sede do corpo, né, Lloyd? É diferente de sede da alma. Jesus está falando da sede da alma, daqueles que estavam ali insaciáveis,
estavam sempre bebendo e tendo sede, tendo sede, né, num movimento repetitivo. Todo tempo em escassez. Sim, né? é como tomar Coca-Cola, né? Coca-Cola não mata a sede, pelo contrário, suscita a sede, né? E eles estavam ali sedento. O que eu acho lindo, essa metáfora que ele usa para falar do Espírito Santo, é que ele transforma o sedento, aquele que vai à fonte beber, na própria fonte. Na própria fonte. Quando a gente bebe de Jesus, a gente vira uma fonte. Jorra de nós águas vivas, águas borbulhantes, água fresca, porque o nosso interior é dessedentado e cria essa disposição de fonte, sai de nós. A gente recebe dele e sai de nós. Flui dele, frui de nós. Flui com L para a gente e frui com R para fora. Esse movimento da fonte é o movimento de todo aquele, de toda aquela que se relaciona com o Espírito Santo. Por isso que é água viva, né? Lloyd, essa comunhão, essa intimidade com o Espírito Santo faz a gente jorrar onde quer que a gente esteja. Não é que a gente jorra no ambiente de culto da igreja. A gente libera essa água viva no meio da Rua Grande, no meio da litorânea, no meio do lugar onde a gente estiver, porque a gente vira uma fonte. A gente se transforma numa fonte. Então, a presença do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você fará toda a diferença para uma vida abundante, João. Não é fazendo religião, cultos, liturgias. Eu fico observando a minha esposa enquanto atende um cliente. Quanto flui dela uma palavra, um sorriso. E quantas pessoas vêm ali para ouvi-la, nem sempre para comprar, mas para ouvi-la. Então, quando você tem realmente um contato, quando você está cheio do Espírito Santo, o que flui de você não é só palavras religiosas, palavras para a crença. São palavras vivas, vem, né? tudo, vem a generosidade, vem a gentileza, vem o desejo de atender bem, de ver a necessidade do outro, de correr atrás, de socorrer a necessidade do outro. Entendeu? Quando ele diz flui, é tão lindo isso, porque não é apenas um discurso. É atendimento à necessidade do outro, é o socorro ao outro, é uma sede de buscar no outro, de atender a necessidade do outro, seja ele quem for. Eu estava falando disso na semana passada. Eu vou parando na porta lá do nosso comércio, encontro alguém ali deitada, tremendo de frio. Aquilo dentro de mim não foi assim, dizer, uma íntima compaixão, foi tão natural, mas foi tão real. Pegar aquela mulher pelo braço, levantá-la, pegar a sua chinela, colocar nos seus pés e levá-la para um ambiente quente, em onde ela pudesse dormir num colchão, no mínimo passar a noite. Não é uma qualidade minha. É o Espírito que está dentro de ti, que te leva, que flui de ti para aqueles que estão em necessidades. E o Evangelho não foi anunciado dessa forma, João? Pois é. João e Lloyd, quando uma pessoa vira uma fonte, de longe, sem que ela abra a boca, você percebe pela própria umidade que tem nela, que ela é uma fonte. Cara, eu era um rapazinho servindo ao quartel, né, servindo à pátria, marchando no meio de uma turma grande, marchando como todo mundo marchava. Quando o comandante deu um fora de forma, eu ia saindo e um rapaz me parou, sem que eu abrisse a boca, ele nunca ouviu o som da minha voz. E ele me parou
e disse assim: você é um cristão. Eu disse: como assim? Ele disse: cara, tua cara. Eu estava com o mesmo cap que todo mundo estava, o mesmo uniforme. Eu não havia aberto a minha boca, mas a umidade da fonte que eu era estava ali declarando que eu tinha dentro de mim águas vivas. Glória a Deus. Então, é o que eu sempre digo, todo cristão, todo aquele que se torna uma fonte, a sua vida é um desfolhar do Evangelho. As pessoas leem o Evangelho a partir do desfolhar da nossa vida, João. É socorrendo uma mulher como tu fizeste na porta da tua casa, Amém. Abrindo a porta para que alguém passe, né? É sendo justo na hora do estabelecimento de um negócio. É fonte nas mínimas coisas. É fonte nas mínimas coisas, Lloyd. Eu tenho dificuldade, bispo. Com certeza eu tenho dificuldade de entender que alguém se diz cristão e é avarento, é mesquinho, é escasso na sua vida com os outros. É cristão porque tem uma crista grande, né, João? Eu tenho dificuldade, porque Jesus está dizendo aqui: aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte. Então, a sua umidade, como você acaba de dizer, é como aquele, lembra daquele, se fala muito, aquele pregador que entra numa fábrica e de repente todo mundo para por causa da presença dele ali. Sim. Eu não vou falar nada de mim, mas já cheguei em ambientes onde alguém diz: o que é que tem diferente com a tua vida? Você deixa o serviço para mim fazer aqui e vai embora, quando volta, a oficina está cheia de serviço para fazer. É a fonte, é a umidade que está em ti que umedece o ambiente. Essa fonte que jorra. É lamentável, mas é verdade. Eu tenho dificuldade de entender como há um Cristo, como há Espírito Santo na vida de cristãos, que não se incomodam com a necessidade alheia, que não se incomodam com o outro que está em dificuldade, que não tem prazer nenhum em socorrer ninguém, que é avarento, que é mesquinho, que diz: não é da minha conta, eu não vou me meter nisso porque não é da minha conta. É sim da sua conta. Você não se mete porque é covarde, não se mete porque é avarento. Ah, não vou me meter nessa questão porque não é da minha conta. É sim da sua conta. Há coisas que são da nossa conta e você chega num trânsito, tem uma discussão no trânsito, você passa de longe. Tem dois homens discutindo a ponto de se matar porque um bateu no carro do outro e você passa de longe porque não é da sua conta. É sim da sua conta, pare ali porque a sua presença vai fazer diferença naquela discussão. Sim. Jesus estava falando, meu bispo, do Espírito Santo, né? Sim, claro. Essa fonte, o Espírito Santo de Deus, esse que nos conduz, esse que nos renova, clareia a nossa mente. Dia após dia ele vai dando essa identidade, quem eu sou, né? Esse que vai trabalhando dentro de mim. Essa é a fonte que vai me limpando, esse Espírito Santo que vai me lavando, essa água cristalina. Tem momentos que esse Espírito Santo vai me deixar com o olhar, vai tirar a cegueira, vai lavar os meus olhos, vai lavando o meu coração. Essa água, o Espírito Santo de Deus. Sim. Né? Quando ele entra dentro de nós, que nos transforma em fontes, me transporta para o Salmo 84, verso 6, que diz: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Ou seja, a gente vira esse que transforma vales de Baca em mananciais. Entende o movimento do Espírito Santo na vida da gente? Terra seca em lugar produtivo. Terra seca em lugar produtivo. A gente passa a transformar os ambientes áridos. Isso. Aquela terra acre do ambiente de trabalho, não é? Ali no comércio, na indústria, na repartição pública. A gente se faz presente e aquele lugar deserto
se transforma num lugar de abundância. Num lugar né? produtivo, Permita, a gente né? se faz presente, ou a gente está ali, se faz presente o Espírito que é em nós, né? Sim. Isso. Olha, eu acho que é uma boa dica para nossos queridos pastores que estão ouvindo preparar o seu sermão de hoje à noite, né? Porque, eita, texto inspirador. Inspirador. Né? É tão lindo que a gente está falando aqui do que pode acontecer, e quem estava ouvindo Jesus dizer, epa, esse cara é o profeta, realmente. Os versículos seguintes vão dizer, ele é o profeta. Não é verdade que esse é o Cristo? Ou seja, as suas palavras impactaram a multidão. João, não tem como ouvir Jesus. Não são palavras mágicas, mas são palavras libertadoras. Abre os olhos daqueles que estão cegos. A gente ainda não chegou lá, mas vamos aproveitar para dar um toque. Mandaram prender Jesus. Os guardas que foram prendê-lo voltaram. Aquele homem que a gente mandou prender. Prender aquele homem? Nunca nós ouvimos ninguém falar dessa natureza. Palavras tão lindas, palavras tocantes. A gente voltou, foi com vergonha de ter ido para essa missão. Isso mesmo, pastor João. Não é chegada a hora dele. Não é chegada a hora. Vamos lá, Loide, voltar ao texto. Versículo 40. Os que ouviram essas palavras comentavam, este deve ser o profeta. Outros diziam, ele é o Messias. Outros ainda argumentavam, o Messias não vem da Galileia, não é mesmo? As Escrituras não dizem que ele vem da linhagem de Davi e de Belém, da cidade de Davi? Então houve contenda na multidão por causa dele. Os mais exaltados queriam prendê-lo, mas ninguém encostou a mão nele. Foi quando os guardas do templo se apresentaram aos principais sacerdotes e fariseus que os questionaram, por que vocês não o prenderam? Os guardas responderam, vocês ouviram como ele fala? Nunca ouvimos ninguém falar como esse homem. Os fariseus retruncaram, vocês se deixaram enganar, como o resto daquela gentalha. Não percebem que nenhum líder do povo creu nele? Não veem que nenhum fariseu. É só essa multidão ignorante, que não sabe nada da lei de Deus, que é enganada por ele e que acaba condenada. Nicodemos, o homem que havia se encontrado com Jesus e que era um dos líderes e fariseu, interferiu. A lei decide sobre a culpa de um homem sem primeiro ouvi-lo e descobrir o que ele está fazendo? Mas eles o interromperam. Você também está a favor do Galileu? Examine as evidências. Veja se já surgiu algum profeta da Galileia. A reunião terminou e todos foram para casa. Ponto aqui. Nicodemos estava lá, né? Claro. Claro, por que Nicodemo foi ter com Jesus à noite? Né? Para não ser flagrado. Mas agora ele se expõe publicamente. Ah, sim, ele vai se expor, né? Daí por diante ele vai começar a se expor. Porque é assim, em contato com aquela palavra, a empáfia. João, inimigo do conhecimento é a empáfia. A arrogância, a presunção, a altivez de espírito. Ela sequestra o entendimento simples. Você vê que os simples, até como os soldados, os simples, eles absorvem, eles se sensibilizam. Mas aquela pessoa cheia de arrogância, com presunção do saber, esse saber humano, torpe, vão, ele impermeabiliza essa mente arrogante. Mas os simples de entendimento são impactados pelas palavras de Jesus. É impossível não ouvir suas palavras e não se sensibilizar. Eu desde menino, por muito tempo na minha infância, ouvia alguém que usa uma roupa de manga, corta o cabelo, Deus não usa. Lembram disso?
Uma mulher que usa uma roupa sem manga, corta o cabelo, usa um brinco na orelha e um cordão no pescoço, não pode ser usada por Deus. Porque a religião, a empáfia religiosa, já vem desde o princípio. Olha o que o versículo 46 diz. Responderam os servidores, aliás, no 47. Creu nele algum dos fariseus? 48, perdão. Só a gentalha, né? Algum dos fariseus creu nele, ou seja, a empáfia religiosa. Aquilo que você crê, aquilo que você absorve e coloca como alicerce da sua vida, e não abre espaço para filtração nenhuma. E é o que Jesus está dizendo, é preciso que receba dessa água, porque a terra está seca, um alicerce sólido, feito por uma religião e uma observação de leis, está tão grave ali, que a igreja da colheita hoje não tem... Muita gente não engole. Há muita gente que não engole a igreja da colheita. Entendeu? Por quê? Porque estão presos na sua empáfia religiosa. O que é que disseram eles aqui? Porventura, algum dos principais fariseus creram? Quem eram os fariseus? Estritamente religiosos. Não estamos aqui falando mal de ninguém. Estamos falando de uma religião que criava uma cerca entre a palavra de Deus e os seus corações. Era impossível ser penetrado. Porque estavam com as suas mentes permeadas pelos ensinamentos que eles mesmos criavam, né? As suas leis orais. É preciso que a gente desça dos nossos conceitos, que a gente pare. Às vezes é a nossa cultura que não nos permitiu absorver coisas maravilhosas para a gente, a nossa cultura religiosa, a nossa cultura familiar, entender que há coisas maravilhosas fora dela. O conhecimento, porque aqui eles dizem assim, os fariseus ou os líderes não creram, só a gentalha, só esse povo ignorante que está aceitando a palavra desse homem. Né, aqui nesse 47, eles estão colocando nesse teor, né? Ainda vão lá para cima dos soldados assim, vocês também foram enganados? Foram enganados vocês, ele entrou também na mente de vocês, né? Eles querem dizer, nós que temos o conhecimento, muitas vezes é isso, né? Se julga nós que temos o conhecimento, que nos formamos, que temos a Bíblia como temos a formação teológica, então o conhecimento está conosco, não está com esses que outro dia se converteram, são neófitos na fé e agora estão se levantando dizendo que eles sabem alguma coisa. Então aqui eles estão colocando o povo nessa categoria de não tem conhecimento, mas ralé. Né, ignorante, é gentalha, não conhece nada. Isso me remete, Lloyd, ao mito da caverna. Né? Não tem vida lá fora, a vida está aqui dentro da caverna, né? Convivendo com nossas sombras, com a nossa opacidade. Não tem vida lá fora. Até que alguém ousa botar a cabeça lá fora e descobrir que tem um mundo. O perigo é quando volta anunciando que tem um mundo do lado de fora, que aqueles que estão lá dentro acabam querendo matá-lo, né? O matam porque não creem nisso. É o mito da Cangapara. Quer dizer, eu não posso crer que existe um oceano para caminhar. Sim, exatamente. É lamentável. Vamos ficar agarrados aqui dentro do poço, né? Vamos ficar agarrados aqui dentro disso. É preciso. E estamos falando, nós não estamos falando de teologia, nós estamos falando de exposição bíblica, estamos falando de uma fonte que vem do Espírito Santo de Deus. Quando a Lloyd fala de alguns neófitos, não quer dizer que alguém que não conhece as Escrituras deve sair ensinando as Escrituras, mas fazer revelações que vêm do alto. Muitas pessoas se convertem, conhecem a Cristo e recebem revelações tão lindas que podem nos tirar de determinadas encrencas. Porque o Espírito Santo foi lá, entrou naquela pessoa, convenceu, ou aliás, o capacitou para trazer mensagem. Eu tenho ouvido algumas mensagens que eu vi de um bêbado um tempo desse. Uma mensagem, eu chorei, foi muito. Ele me fazendo revelações ao meu respeito, que eu precisava ouvir. É loucura, né? É loucura. O cara está lá deitado, meio bêbado, eu começo a falar com ele e ele resolve se abrir para mim e dizer, eu vou dizer umas coisas para ti aqui. E começa a fazer revelações ao meu respeito, sobre o meu comportamento. E eu começo a chorar. E chorei muito.
Porque o que ele estava falando eram verdades que eu desconhecia ao meu respeito. E a gente não quer entender que o Espírito Santo possa usar um doido desse para fazer revelação, chamar a gente na catraca e fazer mudar o caminho de volta. João, vão tacar pedra em você aqui agora. Tenha cuidado, se proteja, escapulha. Eu não tenho dificuldade João nenhuma. é corajoso, né, Luiz? Mas é verdade, João. Deus usa até jumenta para falar com a gente. Né? Jumenta? Para falar para quem? Para o super profeta, né? Uma jumenta falando com o super profeta. É verdade, cara, é verdade. Então, meu irmão, Vamos tomar nosso café para arejar a mente aqui agora um bocadinho. A gente volta já já, gente. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco da nossa programação, hoje, dia 4 de fevereiro. É o primeiro domingo do mês de fevereiro e nós estamos celebrando a nossa mesa agora no culto das 18h30 e você é nosso convidado. Nós estamos aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, e eu convido você para vir celebrar essa mesa que é do Senhor e que nos cabe nela. Essa mesa que nos abraça, que nos acolhe, essa mesa que nos remete ao corpo e ao sangue de nosso Senhor, a mesa da presença real, e você está sendo convidado para estar conosco nessa mesa que pertence ao Senhor. Venha ceiar conosco no culto das 18h30. Gente, nós já estamos avançando aqui para o capítulo 8 do livro de João, do Evangelho segundo João, e estamos agora diante de um episódio que sempre é lembrado, que sempre é discutido, que é o encontro que Jesus tem com uma mulher que foi pega em flagrante adultério e é levada a ele para o seu julgamento. Vamos ler com atenção para que a gente absorva o melhor que esse texto pode nos fornecer nesse momento, no nível do entendimento que temos até agora. E eu queria pedir a minha querida Loide que fizesse a leitura do capítulo 8. Nós vamos até o versículo 11 na leitura e depois paramos para comentar. Capítulo 8. Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. O mundaréu de gente estava à sua volta, e ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, esta mulher é adúltera, foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador, que pudessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra, mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local, um após o outro, a começar pelos mais velhos. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus. Siga seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar. Ok, ponto. Vamos pensar aqui um pouquinho, né? Jesus faz uma espécie de releitura de Moisés. Ele faz semântica jurídica da lei de Moisés para contextualizar. A lei não está ali para matar. A lei foi criada
não para matar, mas para salvar. E Jesus empresta uma ótica diferente da ótica dos fariseus. Aquela mulher foi pega num flagrante adultério e chamada de adúltera. Só fazendo uma linha fina de distinção entre um pecado eventual e o pecado contumaz, o texto não diz que ela tinha a contumácia do adultério. Parece que ela foi pega num flagrante adultério, mas isso não a classificaria essencialmente como uma adúltera, ou seja, numa ação contumaz. Porque haviam... Sim, porque pode interromper. Haviam prostitutas em Israel. Sim. Prostitutas, inclusive profissionais. Não foi nenhuma delas que veio trazida à presença de Jesus. Então, isso é só para corroborar que não era... Aliás, me perdoe aqui a expressão. Jesus foi para o monte e volta... A gente saiu no capítulo passado, falando de que eles acusaram Jesus, espernearam, fizeram tudo e não conseguiram muita coisa. A reunião terminou, todos foram para casa. Entra Nicodemos na história e quando Nicodemos entra, todo mundo murcha a orelha e vai para casa. Por quê? Porque alguém do meio dos fariseus estava ali dizendo que não era assim como eles pensavam, como eles queriam. Alguém com autoridade que era o Nicodemos. Era fariseu de primeira linha. Então foi todo mundo para casa. Eu creio que terminada a festa, Jesus passa a noite no Monte das Oliveiras e volta de manhã para o templo, e o texto em que lê, que a versão que a Loide leu, diz que a multidão, era muita gente. O texto que eu tenho em mão diz que muita gente veio ouvi-lo no templo. Ou seja, apesar da tentativa de descredibilização feita pelos religiosos, o povo queria ouvir. Este povo não era aquele que estava seguindo Jesus pela comida, mas já era pela palavra. Veio para ouvi-lo. Sim. E ouvindo, os fariseus já não tinham mais argumento contra a palavra. Então já tentaram uma armadilha pela lei. Sim. Já tentaram condenar Jesus, pegá-lo na falha pela lei. É difícil você lidar com pessoas contumazes, com pessoas com mentes maliciosas, porque eles escapam de uma forma e tentam de outra. O bandido, o malicioso, ele não se atém por ter perdido uma empreitada, ele busca uma outra forma de vir te enganar. Sim. Ou te acusar. Quando ele não tem um coração puro, ele sempre encontra uma forma de te acusar. E eles voltaram para tentar apanhar Jesus numa armadilha da lei. Mas pegar Jesus numa armadilha da lei era difícil. Ele era a própria lei. Sim, é verdade, João. Ele era a própria lei. Então, isso que está escrito aqui não é para acusar fariseus. É para trazer exatamente os fatos. E a gente não está aqui tentando acusar fariseu. Sim. Sim, é trazer evidência o texto, né? Porque eles vão estar sempre ali. Essa é a segunda vez que Jesus faz essa releitura de Moisés. A outra vez foi quando ele é acusado de curar no sábado, dos discípulos comerem as espigas no dia de sábado, né? Que ele novamente faz uma releitura, dizendo, vocês não lembram do pai Davi? Que depois de vir cansado de uma guerra, seus homens morrendo, ele entra no templo de Abiatar e come dos pães da proposição e dá aos seus soldados, e não é julgado por Deus, ele não é condenado. Então, a vida, ela é maior do que a lei circunstancial. E a gente está tratando do sábado numa questão da lei circunstancial. Outra vez, Jesus faz uma releitura de Moisés, né? Porque é releitura de Moisés. Por isso é que eu digo sempre,
Jesus deve ser a nossa chave hermenêutica para ler Moisés. Se eu não tenho Jesus como essa chave hermenêutica, eu vou sempre me tornar semelhante a um fariseu. Vou ler história. Vou ler história e lei fria, né? Lei fria. E Jesus faz essa propositura de leitura. E os mais velhos, eu fico pensando aqui, a única vez que Jesus escreveu alguma coisa, porque assim, a gente não tem nenhum escrito de Jesus, o que ele deixa é a vida dele, não é? E não... Quem faz a biografia dele é Mateus, é Marcos, é Lucas, é João, não é? Mas Jesus não escreve nada, e a única vez que ele escreve na areia alguma coisa que ninguém tem exatamente o que ele escreveu, posso até supor, mas é só suposição, ninguém disse o que ele escreveu ali, e aquilo se vai. Mas certamente o que ele escreveu moveu o coração daqueles que estavam ali, a partir dos mais velhos, dos mais conscientes, dos mais reflexivos. E eles vão largando as pedras e indo, porque entram na reflexão da vida. João, ninguém que tem o valor da vida se torna juiz de quem quer que seja. E Jesus está ali, a própria vida manifesta numa leitura que está por trás do ato apresentado. Jesus é capaz de ver uma santa na imagem daquela mulher que cometera adultério. Ele é capaz de ler os bastidores da vida. Ele livra aquela mulher do apedrejamento, mas livra aquela mulher da culpa. Tu imagina que justificativa que essa mulher ia dar ao chegar em casa? Não é que Jesus fosse conivente com os pecados de ninguém. É que ele estava ali para perdoar. Sim. Filho do homem veio buscar, salvar o que se havia perdido. Ele não estava ali ser conivente com o pecado daquela mulher. Mas quando seus acusadores abriram fora, quem foi que te condenou? Ninguém. Eu também não estou aqui para te condenar. Eu vim te perdoar. Agora, tenha cuidado. Pare com essa loucura. Reflita sobre a sua vida. Mude de atitude. Seja uma pessoa mais correta. Não deixe que os teus arroubos sexuais te levem a trair o teu marido novamente. Seja uma mulher honesta. Eu creio que a conversa de Jesus com ela não foi só vai-te embora. Teve muito mais coisas, porque ela também queria ouvi-lo. Agora, lembre, pensemos, né? Na questão circunstancial dessa mulher. A gente não tem ideia de como era a relação doméstica dela, de como era o trato do marido dela com ela. Assim, não estou tentando justificar nada, mas estou tentando pensar, né? O que tenha levado aquela mulher a esse arroubo da vida dela, né? E Jesus está olhando para além da cortina, olhando para dentro dela. Para dentro dela, meu bispo, isso mesmo. Né? Quando ele diz assim, ó, nem eu estou te condenando, mas ele diz, siga o seu caminho, mas de agora em diante, não volte a pecar. Aqui estava envolvido o pecado, né, nessa vida. Sim. Havia um pecado, havia aqui algo que separava essa mulher, né, de uma condição de vida. Então, Jesus aqui, quando ele frisou, vá, siga o seu caminho, mas, não volte a pecar. Não volte para... Se você está fazendo alguma coisa na vida, se você está fazendo algo que te separa de Deus, coloque a mão na consciência nesse momento e peça ao Espírito Santo, essa água viva que nós estamos falando aqui nessa manhã, ao Espírito Santo, venha ao meu encontro. Venha ao encontro da minha mente, daquilo que está desalinhado diante de mim, e faz com que eu entregue o melhor de mim, da minha casa, da minha vida. Você que é uma mulher que tem andado talvez em algo que está conflitando o teu coração,
Nesse momento você pode se ajoelhar aí na tua cozinha, no teu quarto ou no teu banheiro, onde você estiver, até mesmo dentro do teu quarto, do teu carro, e dizer: Espírito Santo, se há alguma coisa em mim que está te desagradando, Senhor, vai agora, visita o meu coração, me entrega nesse momento, coloca a minha vida a claros, me tira das trevas e me coloca na luz. Assim como Jesus falou para essa mulher: vá, não peques mais. Isso para mim é tão tremendo, porque um dia Jesus disse para mim, bispo, um dia Jesus clareou a minha mente, sabe? Disse: filha, sai desse caminho. Saia desse caminho. Eu não estou te condenando, mas não peques mais. O pecado dessa mulher podia ser contra a família, contra o marido, contra a sociedade. Não é obstantemente ser só contra Deus. Não peques mais, ou seja, não volte a cometer atitudes como essa que te trouxeram aqui. Você não foi acusado injustamente. Qualquer coisa que nos separe de Deus. Isso é qualquer coisa. Qualquer coisa. De Deus, não importa o que seja, mas tem coisas, aqui, bispo. A de Deus, dos homens, da família, de quem quer que seja. Atitudes nossas que nem sempre nos separam de Deus, mas nos separam dos entes queridos. Se nos separa dos entes queridos, nos separa de Deus. Nos separa de ouvir, de ter a sensibilidade de Deus nos tocar, de Deus nos falar. Se nos separa do convívio dos filhos, se nos separa do convívio da nossa casa, nos separa de Deus. Se nos separa, seja de qualquer coisa que seja saudável, que seja amável, como diz lá em Filipenses, tudo aquilo que é bom, que é honesto, que é amável, né? Se nos separa de tudo isso, nos separa de Deus. A coisa é séria, né? É sério. Sim. Eu queria, só um instantinho, João, eu queria refletir numa coisa que eu deixei assim meio que no ar, mas eu queria voltar a refletir sobre isso, né? Você imagina o que essa mulher vai encontrar em casa quando ela voltar? A gente só pensa naquele fato ali que foi glorioso, né? Mas eu estou pensando no pós-flagrante, exposição pública, né? Quando ela tem que voltar para casa e encarar seus vizinhos. Porque, João, aquilo correu bochicho pela cidade. Correu. Aquela mulher tem vizinhos que, quem sabe, estivesse ali. Quem sabe estivesse ali. Não, teve que ter fuxiqueiro, fofoqueiro que indicou para os fariseus, ó. O cara entrou na casa dela agora, é uma mulher casada, o cara entrou na casa dela. Vamos aproveitar, vocês querem? Vamos aproveitar. Que pode até ter ganho dinheiro para espionar. Sim. Hoje tem um WhatsApp, né, bispo? Mal você chega em casa, o negócio já se espalhou para todos os lados, né? Antigamente... Tem um grupo? Não tinha o WhatsApp, mas tinha, né? Tinha as notícias. As notícias que correm. Fofoqueiro de plantão. Fofoqueiro de plantão. Hoje tem um print, hoje tem as fotografias, como é que se diz? O registro, ainda manda o registro. Olha o que aconteceu. Olha como é que está isso. Hoje é dessa forma. Eu quero me reportar aqui também, trazer a lume uma expressão de Salomão. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. João registra, porque não há espaço para tanto registro, mas eu não quero crer que a conversa de Jesus com aquela mulher foi só, pronto, vai-te embora e acabou a história. Ela, sem dúvida, teve sede de ouvi-lo e recebeu instrução para como se comportar a partir de então, na sua vida, na sua casa, no meio dos seus, da sua família. Pode ser que fosse uma mulher casada. O adultério ali entende-se que era de uma mulher casada, não era prostituição, mas adultério. Isso. Entende-se que é de uma mulher casada. Então, sem dúvida, ela recebeu mais instruções do que essa, vai-te embora e não peques mais. As instruções foram maiores. Por outro lado, ouvir Jesus, estar diante dele, ter essa oportunidade de ouvi-lo, quem é que não quer ficar diante? Sim, verdade. O texto primeiro que nós lemos aqui diz que a multidão vinha para ouvi-lo.
E essa mulher teve a oportunidade de ser posta diante dele para ser ouvida e para ouvi-lo, né? Sim. Quando Jesus tira a culpa dessa mulher, porque assim, andar com culpa é uma das maiores tragédias que se tem na natureza humana, caminhar com culpa. E o que Jesus faz é tirar o peso dessa culpa, é colocá-la numa nova posição para encarar a vida de uma outra maneira, ter seus pecados perdoados, ter sua dívida cancelada, ter um inscrito de endividamento rasgado, a coloca na vida numa outra condição, com uma outra propositura para viver. Se Jesus não a tivesse perdoado, ela estava arruinada para o resto da vida dela. Ou seria morta, porque se ela bate diante... O que a lei diz? Não é para matar, não é para apedrejar? Ela estava diante da lei. E fosse quem fosse na vida, a lei daria essa sentença para ser apedrejada. Sim, talvez ela tenha perguntado a Jesus, será que eles não vão vir atrás de mim? Eu cometi um pecado digno de apedrejamento. Jesus a livra não só da culpa de ter feito, quanto da penalidade da lei. Sim, é que Jesus, ele não abirroga, né? Ele pergunta assim, o que diz Moisés? Moisés manda apedrejá-la, então que se cumpra a lei. Que se cumpra a lei. Queriam pegar Jesus, né, bispo? Quem não tiver cometido pecado, né? Seja o primeiro. Seja o primeiro. Essa coisa que eu acho lindo também. A gente, por muito tempo, diz, atire a primeira pedra. Não, Jesus não está falando de primeira pedra. A pedra é um objeto inanimado. Jesus está falando de acusadores. Seja o primeiro. Por muito tempo na vida eu entendi, inclusive se canta por aí, atire a primeira pedra, ai, 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 aquele que não sofreu por amor e tanta coisa, né? Mas Jesus não está falando da primeira pedra. Sim, mas... Jesus está falando do primeiro indivíduo, daquele que for considerado inculpável, daquele que for considerado o puro, o cara. Faça isso. E se tivesse um puro, mesmo que tivesse um puro ali, ele não faria, porque a sua consciência não lhe permitiria fazer isso. É verdade. Então, essa releitura de Jesus do texto de Moisés nos leva a pensar, João, que essas lentes que ele tinha devem ser as lentes que nos acompanhem. Que a gente tenha mais compaixão e enxergue sempre o melhor no outro. Mais compaixão e menos acusação, né? A igreja tem, às vezes, me causado uma certa perplexidade, João, porque ela tem mais de tribunal do que de hospital. Não é? Os tribunais estão postos e os hospitais estão vazios. Há pessoas que tudo que necessitam é de um tratamento, de um perdão, de uma compaixão. E, às vezes, se assenta na mesa dos fariseus, como um tribunal de julgamento. Me perdoem, é uma expressão, mas eu quero voltar a um passado. Quantas vezes eu vi pessoas sendo disciplinadas ou cantada a sua disciplina lá do alto da tribuna por ter cometido uma falta, por ter cometido um deslize, e nunca ninguém foi na casa dele conversar com ele. Eu nunca passei por essa situação, mas vi muitos amigos meus passando, sofrendo o vexame de ter o seu nome exposto. Isso hoje é crime e não acontece mais, mas acontecia no passado. Ter o seu crime, a sua culpa exposta, o seu nome revelado. Quando ninguém foi na casa dele tratar com ele, meu irmão, o que é que te aconteceu, o que te levou a fazer isso? Vamos encontrar uma solução, vamos sair dessa. E está aqui Jesus dizendo que não é assim. É a igreja tendo de tribunal e não de hospital, tendo de acusação e não de cura. Paremos com essa prática. Se alguém está continuando com esse sentimento, com essa prática, espelhemos em Jesus para entender que ele é o perdão vem dele, e nós não estamos para acusar e nem para condenar ninguém. Eu também não te condeno. Em vez de acusarmos o irmão, vamos à casa dele e ver se a gente pode ajudar. Quem sabe a situação esteja difícil.
Quem sabe aquela mulher, não é justificando o seu fato, seja uma mulher desprezada pelo marido, uma mulher não assistida pelo marido, uma mulher que veio de um princípio com dificuldades, não foi ensinada pela mãe, não foi ensinada pelo pai, não foi ensinada por ninguém a se comportar com dignidade. Isso não justifica, mas é hora da gente ajudar, entrar ali, mudar aquela situação em vez de execrar. Uhum. Sim, é verdade. Gente, esse texto, para mim, é um dos textos mais preciosos que eu encontro, porque trata do espírito do Evangelho. Tem um pastor nosso sendo execrado, do nosso meio, sendo execrado agora porque está entrando num novo casamento. Gente, deixa o homem ser feliz, viver a vida dele. Se ele cometeu algum deslize, deixa ele tratar com Deus, mas em vez de condenarmos o homem no nosso tribunal, quem é que sabe o que ele está enfrentando no seu sentimento? Uhum. Verdade, João. Estão tentando execrar o amigo? Peraí, gente, vamos respeitar isso. E o amigo não sou eu não, viu, gente? Não eu disse Renato Chaves, não. É um pastor, eu falei de um pastor amigo da gente. Sim, é verdade, João. Eu tô acompanhando. Gente, vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Olá, gente. Estamos chegando ao final do nosso programa, o último bloco, e nós estamos pegando firme aqui no capítulo 8 do Evangelho segundo João. E já vamos para o versículo 12, nesse finalzinho de programa. Nos resta aí 25 minutos para terminar a nossa programação. E aí eu quero propor a minha querida irmã, Loide Nogueira, que faça a leitura desse versículo 12 em diante aí para a gente refletir, né? Mais uma vez, Jesus discursou para o povo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Os fariseus fizeram objeção. Tudo o que temos é a palavra, a sua palavra. Precisamos de algo mais concreto. Jesus replicou: vocês estão certos quando dizem que têm apenas a minha palavra, mas estejam certos de que ela é verdadeira. Sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem de onde sou, nem para onde eu serei levado. Vocês decidem de acordo com o que podem ver e tocar. Eu não faço esse tipo de julgamento. Ainda que fizesse, seria um julgamento verdadeiro, porque não iria se basear na estreiteza da minha experiência, mas na grandeza daquele que me enviou, o Pai. Isso preenche as condições estabelecidas na lei de Deus. Vocês devem confiar no depoimento de 2 testemunhas, e é o que vocês têm: minha palavra e a palavra do Pai que me enviou. Eles perguntaram: onde está esse a quem você chama de Pai? Jesus respondeu: vocês olham para mim e não me veem. Como esperam ver meu Pai? Se me conhecessem, iriam conhecer o Pai também. Ele fez esse discurso na tesouraria enquanto ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Vamos dar uma paradinha aqui. Caramba, olha o que Jesus está dizendo. Vocês me olham e não me veem. Essa, às vezes, é a condição de todos nós. As pessoas nos olham, mas não sabem quem nós somos. Ele está dizendo: eu e o Pai somos a mesma coisa. Vocês olham para mim e não veem o Pai. Porque eu e o Pai somos um só e vocês não conseguem discernir. Porque vocês têm estreiteza na avaliação de vocês. Vocês são estreitos. Vocês não percebem as coisas com a amplitude que ela tem. Vocês têm a estreiteza da mente de vocês. Então vocês não podem me ver, nem podem ver o Pai. Vocês olham para mim e não conseguem me enxergar. Gente, isso me remete à própria condição da vida. Nessa caminhada, João acaba de citar a experiência de um homem que está passando por julgamentos severos de outras pessoas, porque olham para ele e não conseguem ver.
o que de verdade ele tem dentro dele. Se nós absorvermos essa maneira de viver, nós estaremos vivendo cada vez mais distante do Cristo e mais próximo daqueles que têm estreiteza em enxergar as coisas. Deus sabe, e só Deus sabe, nós sabemos, os momentos pelos quais passamos e às vezes a dificuldade que nós temos de nos manter vivos e na condição que a gente pode alcançar e atingir. O exercício, às vezes, tão grande que a gente tem para manter a integridade, para manter a pureza. Deus sabe, João, de cada um de nós e os exercícios que nós fazemos, as noites que nós passamos no silêncio do nosso quarto, girando coisas na cabeça e preferindo que o Evangelho toque a nossa vida, escolhendo o Evangelho, escolhendo o Espírito de Cristo, decidindo por manter a integridade da nossa fé. E ninguém vê isso. Às vezes vem uma atitude que é analisada de maneira tão rasa e tão superficial, não conseguindo discernir a profundidade do nosso ser. Acho que todos nós nos deparamos de alguma forma com aquele momento que Jesus está passando. Vocês olhem e não me veem. A gente saiu em off, você estava comentando, João, quantos olham para nós e só veem aquilo que aparece? Quantas vezes eu me vejo discernido pelo bispo que eu sou e não pelo Renato que eu sou? A dificuldade de enxergar o Renato é tão grande, porque esse emblema chamado bispo me causa um anteparo e não conseguem discernir a humanidade em que eu me encontro. O apelido que os pastores recebem é o anjo da igreja. Quantos olhos só vê o anjo, mas não vê o homem? Não conseguem enxergar as dificuldades, né, os exercícios, a existência. O sentimento humano que é próprio do ser humano. Exatamente, cara, os pensamentos humanos. As empreitadas, eu estava me lembrando aqui de Lutero. Lutero está lá tentando uma reforma, o diabo lhe aparece trazendo uma série de acusações. Uhum. Quantas acusações nós recebemos no silêncio, na nossa caminhada, quando viajamos, às vezes quando estamos em casa no nosso leito, Sim. somos acusados de ter feito isso e aquilo, quanto nós precisamos nos exercitar, como disse, preferindo o evangelho na nossa vida. Uhum. Mas quando somos atormentados, Quantos elogios baratos ou galanteadores nós recebemos por aí e que a nossa humanidade às vezes tenta se alvoroçar e a gente precisa entender que somos cristãos, não é porque somos pastores, mas como você acaba de dizer, é uma verdade. Esse anteparo chamado, esse titular de administrador de uma igreja, Sim. faz com que não nos vejam como esse ser humano que nós somos. Sim. João, eu li uma estatística, Lloyd, essa semana, uma estatística de muitos pontos sobre a vida pastoral, e uma delas é que só 30% dos pastores se aposentam por serem pastores. 70% ao longo da sua jornada abandonam ou encontram uma saída para as suas vidas, porque não conseguem sustentar o insuportável que é viver sobre as lentes perigosas que estão sobre eles. O número de pastores com depressão ou com alguma síndrome... conflito existencial. Porque, assim, alguns não conseguem sustentar mesmo. Isso. Não é que eles não são cristãos autênticos, é que há um peso exacerbado, né? Uma exigência. A título de quem mais é dado, mais é cobrado, né? Às vezes é cobrado numa questão insuportável da vida. Vamos pensar aqui rapidinho. Por ocasião da morte de Saul, Davi estava guerreando com Aquis. De repente, Saul sai com 600 homens, mas 200 deles não suportaram a carga. Lembra disso? Lembro.
Só 400 chegaram lá para livrar, para trazer de volta o povo. 200 deles ficaram no caminho, não suportaram, eles já vinham de uma batalha. Eles já vinham de luta. Não eram guerreiros? Sim. Eram guerreiros. Eles foram escolhidos porque eram guerreiros, mas não suportaram a batalha. Não foi que fracassaram, mas o texto diz que de cansados ficaram no caminho, vigiaram a bagagem, mas não conseguiram prosseguir. Sim. Porque às vezes é cansado, é cansativo, João. Que culpa? Não aguentaram os embates. Sim. 200 homens que ficaram por ali. E na volta, os outros que conseguiram acharam que eles não mereciam nada. Quantas vezes Sim. nós, no nosso zelo exacerbado, ou nossa autojustiça, achamos que aquele que fracassou pelo caminho não merece? Eu conheço história que me arrepia o cabelo. Alguém que depois foi jubilado e depois de jubilado descobriram um deslize dele, tiraram a sua jubilação e o tempo que ele passou trabalhando. Não conta? Hoje, no exército militar, se um militar é desligado, mas o tempo que ele passou trabalhando conta para a sua aposentadoria. Mas no ministério pastoral, não. Mas Davi foi muito justo. Disse, não, nós vamos dividir aqui igualmente justo. É tanto que até um título assim que a casa publicadora Davi estabelece a lei da divisão da presa. Eu quase não entendi aquilo, né? Ou seja, Davi foi justo, mas muitas vezes nós somos injustos com aqueles que não deram conta. Não foi que fracassaram, não deram conta. Pastor João, às vezes só um tempo, umas férias, né? Já faz com que a pessoa venha de outro estado emocional, sentimental, espiritual, aquela coisa, vamos atravessar para outra margem. Muitas vezes umas férias faz com que a pessoa se posicione, se alinhe, né? E muitas vezes a pessoa não tira as férias porque não tem como tirar as férias, porque às vezes não tem alguém para ficar ali no seu lugar, ou então não tem com quem contar. Mas muitas vezes, Bispo, eu acho que a pessoa só indo tirar um final de semana, umas férias, né, um ano sabático, como o pessoal diz, né? Sim. Vou fazer um ano sabático porque eu preciso me cuidar, me tratar, cuidar do meu estado físico, do meu estado emocional, cuidar da minha saúde no geral. Isso tudo já ajuda. Ter alguém com quem contar, ter uma assessoria, né? Ter alguém de perto ou alguém de longe. Né? É que assim, autocuidado é uma coisa que todo pastor devia ter. Sim. Sabe, cuidar primeiramente de vós e depois de todo o rebanho. Sim. Essa recomendação devia ser levada a sério. E que a igreja pudesse enxergar isso, por quando diz assim, Jesus, vocês não me enxergam, né? A igreja muitas vezes não está enxergando que o seu líder, que a família do líder está precisando desse cuidado, seja um cuidado financeiro, seja um cuidado de saúde mesmo, seja um cuidado de férias, se retirar para recarregar as baterias, enxergar, além do que eu posso ver no estado do meu pastor, no estado que está a minha igreja, eu poder enxergar para oferecer algo que está muitas vezes no meu alcance, mas por causa da minha lente, que é tão limitada. Como Jesus disse, vocês estão me vendo, mas não estão me enxergando. Então, vocês não conhecem nem a mim e nem ao Pai, a quem está comigo. Olha, há um número razoável de pastores que estão nos ouvindo, nos assistindo e nos ouvindo hoje. Eu diria, vai cuidar de você, pastor. A gente vive nesse estado de cobrança constante, de crítica constante. Eu estou pastoreando há quase 40 anos, João. Acho que daqui a um ano, 2 anos, eu estou fazendo 40 anos de ministério. Nesse ano eu já vi muita gente boa se perder ao longo do caminho, porque não cuidou de si. Cuidou de um monte de gente, mas não cuidou de si. Eu tenho autocuidado o tempo inteiro. Toda semana eu faço terapia. Para quê? Para permanecer bem. Vai cuidar da sua cabeça, vai cuidar das suas emoções, vai cuidar dos seus afetos. É importante para que você não se perca no meio do caminho,
para que você não se desbossule na sua caminhada. É importante você tratar de você, porque a opinião dos outros, o que eles pensam sobre você, pode tirar você do eixo, pode massacrar tanto a tua vida. Olha o que Jesus está dizendo: vocês estão querendo me matar, querendo me prender, querendo me matar, porque vocês olham e não me veem, vocês não me enxergam, vocês não enxergam o Pai, porque não veem por mim. Eu e o Pai somos um, e vocês me olham, mas não conseguem me ver, porque vocês me olham como o Nazareno, né? O Galileu, aquele filho de José, mas vocês não conseguem me discernir. Vocês têm, outro texto, né? Vocês têm as escrituras nas mãos e não entendem nada, porque vocês não me leem. Se me lessem, entenderiam o que está escrito, porque é de mim que a Torá está falando. A Torá aponta para mim, os profetas apontam para mim. Eu sou de quem a Torá está falando, mas vocês me olham e não me veem. Como podem entender o que está escrito? Como podem discernir-me se vocês não discernem no espírito da Torá? Vocês vêm com legalismos, e eu estou fora desse quadrante legalista, e vocês não conseguem me enxergar direito, né? Essa semana eu saí com um casal de pastores, eu e a minha esposa, Sim. e convidei para jantar. E a gente estava conversando e eu dizendo, a gente tem tido a preocupação de que o pessoal mais despastoreado são os pastores. Pastores não são pastoreados, infelizmente. É uma raridade uma mentoria de pastor, quando se faz uma reunião para cobrar o serviço, o andamento das coisas e não para ver como está a vida de cada um. Não há departamento, não há aconselhamento. Nós temos algumas associações, ANI, etc., por aí, que não trata da vida dos pastores. Infelizmente, algumas tratam mais do eixo político do que propriamente da necessidade pastoral. É importante que a gente pense nisso. A gente tente pastorear e se deixar ser pastoreado. Desça um pouco da prepotência da gente e entenda isso. As férias são leis. A lei existe não é por conta do Ministério do Trabalho. A lei existe por conta da tua necessidade. Né? Da tua necessidade. Isso não é uma questão de regalia, é uma necessidade. Alguém ontem dizia, lá no começo, eu estou com 25 anos e nunca tirei uma licença prêmio. Ele é do Estado. Eu disse, eu nunca perdi uma. Tirei todas as que me foram devidas. Então, é lei, é necessidade. Talvez seja por isso que eu estou aqui de pé. Eu me envolvia no serviço, mas também aproveitava o que me era de fato de direito. É uma necessidade do pastor tirar suas férias, é lei. Se não fosse lei, e é uma lei que não pode ser quebrada. Você precisa descansar, você precisa arejar sua cabeça, você precisa sair um pouco, de repente você está um robô, sabe apenas Bíblia, religião, é lei, é igreja. O ser humano deixa de existir. Eu conheço muitos pastores que perderam as suas famílias, os seus filhos. E a sua família, porque tudo que viam na sua frente era a igreja. Colocaram 2 antolhos na sua face e só viam culto, igreja e etc, etc. E perderam suas famílias. As famílias foram se esvaindo de perto. Sim. Até esposas e etc. É hora da gente parar para pensar, me desculpe ou nos desculpe, a gente está aqui fazendo isso como se fosse um sermão, uma orientação, mas coube dizer. E a gente no programa quer dizer aquilo que o Espírito Santo nos leva a dizer. Se o Espírito Santo está te falando, comece a pensar em você, você não é de ferro. Você é o anjo da igreja, mas você não é imortal. Você é anjo da igreja, mas não é imortal, você é ser humano de carne e osso. Ore e vigie. Vigie a sua vida, vigie seus pensamentos, seus sentimentos e seus direitos também que você tem. João, que viver como se a gente fosse de ferro, a gente não é de ferro, mas viver como se fosse de ferro é um perigo.
Você falou que a gente é de carne e osso, mas eu acrescentaria, somos de carne, osso e alma. E alma. Que é mais sensível do que a própria carne e osso. Verdade. Então, assim, às vezes esse batalhão de acusação, de condenação, de julgamento, isso faz a gente se perder da gente muitas vezes, João, e viver numa natureza que não nos pertence. Viver o delírio da expectativa dos outros. Quantos de nós, pastores, não vivemos a nossa vida? O que vivemos é o delírio da expectativa dos outros. A vida da igreja, a vida da religião, a vida da crença e dos outros. Sim, vão ditando as regras do nosso viver. E não é nem o evangelho, é a expectativa dos outros. Não é nem o evangelho. Né? Porque viver o evangelho, solta a gente vai viver o evangelho. O evangelho nos atravessou, somos cheios da palavra viva. Agora, não é uma questão de viver o evangelho, é uma questão de viver a expectativa que os outros têm sobre nós, que mormente é uma expectativa da frustração que os outros têm. E eles esperam que a gente viva aquilo que eles se sentem frustrados. Isso mesmo. Lembra que eu sempre trago essa questão, né? A gente condena no outro aquilo que a gente não suporta na gente. Muitas vezes é isso que está acontecendo. A gente está tentando condenar os outros naquilo que a gente não suporta na vida da gente. E aí vai massacrando. Nesses quase 40 anos de pastorado, eu tenho conhecido inúmeros pastores que foram tão achatados, que eles deixaram de ser eles para entrarem dentro de um molde e roubou deles a beleza da vida, a leveza, vivem vidas pesadas, sobrecarregadas. Vivemos uma soma de suicídios. Sim, verdade, João. E tem aumentado cada vez mais o número de pastores que não suporta mais a pressão de viver sobre a ótica dos outros. A ótica dos outros, exatamente. Isso desenvolveu no grupo evangélico, né, uma síndrome panótica, né? Panótica, pan de todo mundo, né? E ótica, essa observação que o João está fazendo, né? Esse delírio, o que vão pensar, o que vão falar, o que vão dizer, e a gente não vive a vida bela, a gente não vive nos ritmos livres e leves da graça de Deus, tudo se torna muito pesado. A fonte que se torna em nossa vida, conforme disse Jesus, não é para carregarmos o peso de toneladas de água sobre nós, mas ela é leve, ela flui de forma leve e agradável. Flui de forma tão gentil, tão leve, tão agradável. Jesus não entra em nós, não traz o seu Espírito em nós para formar uma fonte, um depósito que nos pese, Sim. mas que flua, Sim. e flua sem o peso. É água viva, né, João? Água viva. Água viva. Ela borbulha, ela salta por todos os lados. Não é peso morto. Não é peso morto. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa, faltam 3 minutinhos só. E nós paramos onde foi aí, Lloyd? Até me perdi já aqui. Eu também. Muito gostoso. Eu me perdi onde me encontrei. Eu me encontrei onde eu me perdi. No próximo domingo a gente aqui tem que um Jesus texto passou, estava discursando perto da tesouraria. De olho de tudo olho que acontecia, da oferta, né? da viúva. Olha só, gente. Olha, mas a gente vai voltar semana que vem aqui, né? Sentado na porta da tesouraria ali, vendo o movimento da entrega da viúva, né? Ô, gente, João que coisa não fala linda, que né? não, né? Mas Marcos e Lucas falam. É porque ele não faz parte do sinótico, né? Ele olha de outro ângulo. O ângulo dele é mais espiritual do que propriamente histórico, né? Gente, foi para mim um prazer enorme poder compartilhar esse texto, João, que compartilhamos hoje, né, Lloyd? E nos desculpem os nossos pastores, o nosso último bloco do programa, mas esse é também o nosso dever cristão. Trazer a orientação, trazer aquilo que, como dissemos, revelação que o Espírito nos dá. Quem sabe você que está nos ouvindo possa tomar, tenta e dizer, epa, eu sou gente, eu sou de carne e osso, eu vou viver um pouco a minha vida
sem todavia abrir mão daquilo que me é proposto. João é educadinho e pede desculpas. Eu não consigo pedir desculpas e eu digo que o que está dito, está dito. Jesus falou aqui para esses religiosos que não tiravam uma férias, né, de Jesus. Vocês irão me procurar e não vão me achar. Sim. Não vão me achar. Eram Então vamos ter muito perturbadores. cuidado, porque dentro dessa religiosidade que muitos começam a caminhar, é isso que pode acontecer, procurar por Jesus e não vai achar. Vai achar só a religião, vai achar só a crença, só a igreja para cuidar. Só a crença, só os costumes, só os grandes eventos. É verdade. Né? É isso. Verdade. Alguns pastores perderam até a paixão pela leitura, só leem para preparar sermão. Nem se alimentam mais, porque não tem mais tempo. Não tem mais, é sempre ler para preparar sermão, ler para preparar sermão. Perderam o apetite pela palavra, perderam o apetite pela oração, porque estão tão cansados e tão sobrecarregados e não merece o nosso julgamento. Não. Merece o nosso amor, nossa compaixão e nossa solidariedade, né? Gente, chegamos finalmente. E o nosso convite para participar conosco do culto eucarístico hoje a partir das 18h30. É isso aí, gente. Olha, eu desejo um boníssimo domingo para todos vocês. Um domingo de paz, um domingo feliz. E nos encontramos oportunamente quando Deus assim nos permitir. Shalom, até domingo que vem. Príncipes. Shalom.